suas chagas, compartilharei da sua dor. Me unirei às suas chagas, compartilharei da dor de amor. A paz do Senhor esteja no seu coração. Estamos iniciando mais um programa Questão de Fé. E é lógico, por estarmos no mês de setembro, é muito providente que nós possamos trabalhar as questões da Sagrada Escritura. E vamos dedicar nesse mês, então, algumas perguntas que chegaram até nós sobre as questões da Bíblia. Afinal de contas, nós sabemos que a Bíblia é um tripé daquilo que nós usamos como dado de fé na fé católica. Sabemos que a Igreja Católica, ela não tem aquele lema sola Escritura. Nós cremos na Palavra de Deus, nós cremos na Sagrada Tradição e nós cremos no Sagrado Magistério. Mas aquilo que nós acabamos muitas vezes ali na prática, lidando no dia a dia, é muito mais com os textos sagrados. E é exatamente por isso que nesse mês de setembro nós vamos então falar sobre as questões da Bíblia. Podemos começar justamente com essa questão: por que setembro é o mês da Bíblia? Porque todo ano, nas nossas paróquias, se dedica ao mês de setembro para nós colocarmos em destaque as Sagradas Escrituras. Ora, é muito simples. São Jerônimo, o grande tradutor da Sagrada Escritura, ele traduziu do grego e do hebraico para o latim, que é a versão Vulgata, conhecida como a versão Vulgata, não é? Ele veio a morrer no dia 30 de setembro, morreu no século IV, 30 de setembro. Então, justamente porque São Jerônimo, que é a grande referência que nós temos da Sagrada Escritura, como tradutor, como estudioso, lógico, na história da Igreja, tantos outros santos, teólogos, doutores, mas São Jerônimo foi aquele que fez essa primeira tradução. Ele pegou lá o original, pegou a Septuaginta, pegou ali os textos do grego, do hebraico e transformou, traduziu na língua latina. E a partir daí, é da língua latina que depois nós temos aí a tradução mesmo para as línguas do Ocidente, não é? E que graças a ele, graças à tradução que ele fez, nós podemos hoje também ter a Bíblia em língua portuguesa. Então, é uma forma tanto da Igreja catequizar o povo e mostrar a importância da Sagrada Escritura, mas também é uma forma de honrar todo o trabalho que São Jerônimo fez e que ninguém fez igual o que ele fez, não é? Aproveitando o mês que nós celebremos a sua memória, também se exaltar, se honrar a Sagrada Escritura. A segunda questão que nos é apresentada: o que significa a palavra Bíblia? A palavra Bíblia não tem nenhum significado místico, viu? A palavra Bíblia, ela vem do grego, no grego é biblos, que significa livro, não é? Então esse é o significado da palavra Bíblia, livro. Qual é a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante? Muito bem, também nós vamos trabalhar com uma resposta básica, eu não quero entrar tanto em dimensões históricas, tal, mas vamos lá, né? Vamos naquilo que é mais prático. Primeiramente, a Bíblia católica e a Bíblia evangélica, ela tem semelhanças e diferenças. As semelhanças: o Novo Testamento, a mesma quantidade de livros e os mesmos livros que na Bíblia Católica tem no Novo Testamento, a Bíblia evangélica protestante também tem
no Novo Testamento. A diferença está no Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento, na Bíblia protestante, existem 7 livros a menos. 7 livros a menos. Né? Agora, por que esses 7 livros? Aliás, não são só 7 livros, são 7 livros inteiros a menos, e depois alguns trechos do livro de Daniel e também alguns trechos do livro de Esther, não é? Também faltam na Bíblia protestante. Qual diferença? Né? Por que houve esta, digamos assim, foi tirado esses livros quando houve então a Reforma Protestante? Veja, o cânon da Bíblia, né, ele foi sendo formado nos primeiros séculos da Igreja, né, e durante alguns concílios, né, esse cânon foi sendo formado, até se oficializar esse cânon. A questão é, quando houve a Reforma Protestante no século XVI, logicamente que essa reforma já fala protestante, aqueles que protestam, eles se afastaram do magistério da igreja. Como eu disse, veja, a Igreja Católica não é só Sagrada Escritura. A Igreja Católica é Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. É um tripé. E sem um desses tripés, a nossa fé seria manca. Né? Eles se afastaram disso e adotaram só a Escritura, só a Sagrada Escritura. Então eles foram se afastando daquilo que o magistério da igreja tinha determinado. Não é? E foram encontrando nesses livros que foram sendo tirados, né? E foram sendo tirados justamente por isso, porque ali havia incompatibilidade com aquilo que eles acreditavam. Então eles foram eliminando esses livros. Esse é um dos motivos que os livros foram tirados. O outro motivo foi que o cânon da igreja, né, ele foi sendo formado o cânon da Sagrada Escritura, ele foi sendo formado a partir da Septuaginta. A Septuaginta, ela foi usada pelos apóstolos, ela foi usada pelos padres apologistas, ela foi sendo usada também pelos padres apostólicos, ela foi sendo usada no decorrer da história da igreja, e os protestantes, eles adotaram uma tradução, um cânon, que ele é posterior àquilo que os apóstolos, os padres apostólicos, os apologistas e a patrística foi adotando, que é de uma escola rabínica dos hebreus. Não é? E neste cânon dos hebreus, esses livros também não foram colocados como livros sagrados. E eles então, já achando coisas, não é, que, digamos assim, não acreditavam, estava incompatível com a fé deles, não é? E também adotando essa escola que era rabínica e não cristã, não é? Uniu o útil ao agradável, não é? E aí então acabaram excluindo esses livros que na Bíblia Católica nós encontramos todos ali. Por exemplo, o livro da Sabedoria, livro do Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus, Ruth, não é? Eles foram eliminando. Porém, algumas Bíblias protestantes, nos tempos de hoje, elas contêm todos os livros que tem a Bíblia Católica. Porque o que acontece? Eles não têm um magistério, eles não têm uma unidade. Então, vai muito da linha daquele pastor, daquela igreja. Não é como a Igreja Católica, onde nós temos uma tradição, um magistério, um papa, um vínculo de unidade. Isso não existe entre eles. Então, algumas igrejas, algumas linhas protestantes acabaram devolvendo esses livros, né, para o cânon, né, da Sagrada Escritura. A outra questão é quais são, ou melhor, o que são
os livros apócrifos? Muito bem, essa pergunta é muito interessante. Os livros apócrifos, eles são considerados pseudo-canônicos. Né? Por quê? E por que eles não estão na Sagrada Escritura? Eles não estão no compilado dos livros canônicos porque a igreja encontrou nesses livros fatos que não eram compatíveis com os ensinamentos de Jesus. Não é? E também fatos que eram muito fantasiosos e que, confrontados com os 4 evangelistas, por exemplo, eles não se encaixavam, eles não eram confirmados historicamente. Então foi por isso que a igreja os deixou, digamos assim, de lado. Ele não está dentro daquilo que são os livros canônicos, do cânon oficial da Sagrada Escritura. Como, por exemplo, o livro de Enoque, o Evangelho de Tomé, não é? Apocalipse de Abraão, enfim, existe uma infinidade aí de livros canônicos. São vários os livros canônicos, né? Porém, eles são interessantes. E tem até algumas coisas que hoje nós temos na tradição que foram tirados, extraídos dos livros apócrifos. Vou dar um exemplo. Nos livros canônicos, né, na sua Bíblia, aonde está escrito que os pais de Nossa Senhora chamavam Joaquim e Ana? Não está escrito em lugar nenhum. Pode vasculhar a sua Bíblia, você não vai encontrar lá nenhum lugar escrito os nomes dos pais da Virgem Maria. Onde que está isso? Nos apócrifos. Então, tem algumas coisas que a igreja usou como referência, mas é lógico, não é dado de fé, não é dogma, não é nada disso. Não é? São coisas que estão mais ligadas à piedade, como por exemplo o nome dos pais de Nossa Senhora, né? E que nós chamamos, né, por causa dos apócrifos, de São Joaquim e Santa Ana, mas também tinha coisas ali que a igreja não considerou. Por exemplo, um dos livros apócrifos vai dizer que Jesus, quando era criança, ele pegava barro, ele moldava naquela argila, não é? Alguns passarinhos, e que ele soprava, e aquele passarinho de barro virava um passarinho de verdade e saía voando, não é? Então veja, isso era muito fantasioso, né? Sendo que o primeiro milagre que Jesus realiza nos livros canônicos é nas bodas de Caná, né? Se você pega um livro desse e você considera ele sagrado, você vai dizer, então Jesus brincava de ser Deus, né? Ele, quando era criança, brincava, era um deusinho ali, brincalhão, né, que transformava o passarinho de barro em passarinho de verdade. Não, essas coisas não vinham ao encontro, né, daquilo que era o que os evangelistas mesmo, né, narraram. Né? Então, por causa disso, a igreja foi enumerando os que eram canônicos e os que eram apócrifos. Ela foi fazendo esta seleção, né? E fazendo essa seleção, hoje, graças a Deus, e é lógico, né, gente? A gente sabe que tudo aquilo que a igreja faz, e principalmente essas coisas que são mais sérias ainda, né? Por exemplo, os sacramentos, os livros canônicos e tantas outras coisas que estão diretamente ligadas àquilo que a gente crê e àquilo que a gente celebra, existe toda uma assistência do Espírito Santo. A coisa não é feita simplesmente por critérios humanos. Nós cremos que o Espírito Santo, ele assiste à igreja. E é pela ação do Espírito Santo que também aconteceu essa separação, este mover de Deus que agiu ali para que nós pudéssemos, de fato, ter em mãos aquilo que é sagrado, aquilo que é certo, aquilo que é verdade. E aquilo que era fantasioso, aquilo que não é digno de crédito, e que é até interessante você ler, né? E tem coisas que são até engraçadas, mas tem coisas também que estão misturados, crenças gnósticas, crenças mais ligadas ao esoterismo, e que a igreja falou, isso aqui não é cristão. Não é? Então, separou para que de fato a nossa fé pudesse estar fundamentada na rocha firme, que é aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. O que é a Léxio Divina? E como fazer, não é? Para nós fazermos uma boa Léxio Divina. Bom, para nós da Dominus Salus, a Léxio Divina é regra, está na nossa regra de vida. Né?
É extremamente importante para nós a leitura orante da Palavra de Deus. A Léxio Divina é a leitura divina, isto é, do texto divino, do texto sagrado, mas não como espécie de estudo bíblico. Não para nós investigarmos o texto, enfim. Não é como se fosse ali com a intenção de querer entendê-lo em questões teológicas, históricas. Não. É uma leitura meditativa. Então eu vou para a parte espiritual, para a parte mística do texto. A melhor forma de nós fazermos a Léxio Divina, e aqui eu já vou falando a forma e os passos para que se torne mais prático, não é nós seguirmos a liturgia diária. Então, o Evangelho diário, ou se não for o Evangelho, pelo menos uma das leituras que acompanham a liturgia diária. Eu aconselho o Evangelho. Você pega ali o Evangelho que a Igreja nos dá através da liturgia e, primeiramente, você vai ler o texto de forma corrida, do começo até o fim. Depois, de forma mais pausada, você vai reler aquele Evangelho, aquele trecho, e você vai parando naqueles versículos que lhe chamaram mais atenção. Lembrando que, quando nós estamos lidando com a palavra, não é simplesmente um texto que está na nossa frente, é alguém. Quando nós falamos de palavra, nós estamos falando de palavra com letra maiúscula. E a partir daquilo que me chamou a atenção, eu vou começar a dialogar com o texto. Porque, veja, como eu disse, não é somente um texto. Quando eu leio o texto sagrado, a Sagrada Escritura, eu estou diante da manifestação da palavra na sua essência, que é o próprio Filho, o Verbo, o Logos, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é a palavra do Pai. Jesus é a palavra do Pai, o Logos é a palavra do Pai. Quando eu começo a dialogar com a palavra que se manifesta no texto, eu estou dialogando com o próprio Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade. O texto está falando comigo. E ali, naqueles versículos, naqueles personagens que o texto traz, eu me coloco no lugar deles, para poder dialogar com Jesus. E assim, conforme o texto for me falando, eu vou respondendo, mas não respondendo ao texto, eu vou respondendo a Jesus. Eu vou respondendo ao autor da palavra, que é a própria palavra, com letra maiúscula, o Verbo de Deus, que fala ao nosso coração através dos textos. A partir dali eu vou rezando, porque todo diálogo com Deus já é uma oração. Deus me fala e eu respondo. Por exemplo, aquela passagem de Zaqueu. Zaqueu, desce, porque eu vou jantar na sua casa. Você pega aquele texto, imediatamente você se coloca em oração. Senhor, hoje tu vais vir na minha casa. E eu posso então aprofundar, não é? Eu posso considerar casa como espaço, como moradia, ou eu posso considerar casa como minha pessoa. Eu sou o templo, eu sou casa de Deus. Senhor, assim como tu entraste na casa de Zaqueu, entra hoje no meu templo, entra hoje no meu coração. E assim como tu falaste para Zaqueu, hoje a salvação entrou nesta casa. Entra, Senhor, também aqui no meu coração e traz salvação para mim. Que eu possa, Senhor, ter as mesmas disposições de Zaqueu, de corrigir os erros que cometi, de reparar o mal que eu fiz. Veja, uma oração vai sendo construída. Já não é mais Zaqueu, é você. É Jesus que vai entrar no teu coração ou até na tua casa. Senhor,
tu entrasse na casa de Zaqueu e levasse salvação para aquela família. A minha família necessita de salvação. Veja, Senhor, a situação dos meus filhos, a situação da minha esposa, do meu marido. Veja, Senhor, a situação dos meus irmãos, dos meus pais. Vem também, Senhor, visitar o meu lar. E a oração ali vai sendo construída. E é interessante que oração não é monólogo, oração é diálogo. E à medida que eu falo, com certeza Deus vai responder no meu coração. E depois desse diálogo, depois dessa oração, é muito interessante você ter um diário espiritual, onde você vai anotar os frutos da sua oração, naquele momento que você fez a Léxio Divina. Então, poderíamos aprofundar muitos outros aspectos, não é? Mas o básico, digamos assim, o eixo da Léxio Divina é esse daí. Tá? Para que você possa entender melhor a Sagrada Escritura e o valor que ela tem, o que ela é em si, eu vou indicar para você um documento da Igreja. Né? Existe um documento que foi escrito no pontificado do Papa Bento XVI. Ele mesmo escreveu, e esse documento chama Verbum Domini, não é? Verbo de Deus. Leia esse documento. Ali você vai ter uma compreensão maior do que é o texto sagrado, do que é a Bíblia, do que é o Verbo de Deus, que se manifesta através do texto sagrado, e ali com uma consciência mais dilatada, a sua Léxio Divina vai ser muito mais proveitosa. Faça a experiência, aqui nós fazemos todos os dias, e os frutos são maravilhosos. E assim nós encerramos o nosso programa de hoje, Questão de Fé. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta, você pode expor aqui qual é a sua dúvida. Toda primeira semana do mês, lá no nosso canal do Instagram, é aberta uma caixinha onde você tem a possibilidade de fazer a sua pergunta. E quem sabe a sua pergunta para o mês de outubro não possa ser selecionada e respondida. Então fique atento. Primeira semana agora de outubro vai abrir a caixinha e você então vai poder ali colocar qual é a sua dúvida. Olha, outubro tem muita coisa aí, hein? Mês das missões, tem questões aí, tô dando sugestão, né? É o mês missionário, nós temos Santa Teresinha em outubro, nós temos o que combater essas questões do Halloween, mês de outubro. Não é? Quer dizer, quanta coisa aí já estou dando dicas para que vocês possam fazer as perguntas. Não é? E até a próxima, se Deus quiser. Deus te abençoe.